morte é um destino certo para todos nós. É a lei da vida, nascer e morrer. Mas e você? Tem medo da morte? Eu acho que a gente não tem que ter medo da morte, né? A gente que tem fé em Deus, a gente acredita que a morte é só uma passagem, né? Não, uma vez até eu tinha. Depois que eu passei a ser evangélica, aí você conhece Jesus de verdade, né? Aí você não tem mais medo. Acho que todo mundo tem medo da morte, né? Todo mundo quer viver, né? Mas outra pergunta que deixa as pessoas de cabelo em pé é a seguinte: o que acontece depois que morremos? Vida após a morte? Atualmente, o após a morte é visto em 16 religiões e doutrinas diferentes. Mas para esta matéria nós vamos falar de 3 teorias religiosas. A católica, que crê que a vida após a morte está numa crença de céu, inferno e purgatório. E dependendo de seus atos aqui na terra, a alma se dirige para cada um desses lugares. Os evangélicos também acreditam na condenação, o julgamento e na eternidade. A diferença é que o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontece quando Jesus voltar à terra, a chamada ressurreição dos justos. Para o espiritismo, os seres humanos são almas reencarnadas na terra somente para evoluir. E a morte seria a passagem da alma do mundo físico para a verdadeira vida espiritual. O padre afirma: a alma é eterna e única, não retorna em outros corpos e muito menos em animais. E ao morrer, o homem católico é julgado pelos seus atos em vida. A vida do justo está nas mãos do Senhor. Quem nos leva é o Senhor. O importante é, enquanto nos é dada a oportunidade aqui na terra, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, servir as pessoas, servindo também a Deus. Mas ter medo da morte, padre? Não, medo da morte não. Eu acredito que não. Pelo menos eu não tenho, sabe? A morte faz parte. Faz parte. É a única certeza que temos. O pastor afirma que os que morrer sem Cristo ou sem Deus receberão um corpo especial para passar a eternidade no lago do fogo e enxofre. Mas aqueles que estiveram em Cristo, com uma vida digna, irão para o paraíso. Depois que passamos desta vida ou morremos, nos resta simplesmente 2 caminhos, que é o que nós escolhemos enquanto temos fôlego de vida. É o caminho que nos leva para morar com Deus e o caminho que nos leva para o inferno. Devemos ter medo da morte? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nesse contexto, nós devemos temer a morte porque nós não sabemos a forma que nós vamos passar. Essa espírita defende a continuação da vida após a morte, num novo plano espiritual ou pela reencarnação em outro corpo. A doutrina espírita, ela tem uma visão que consola, esclarece e uma visão mais ampla, que a vida ela continua. A morte, ela não cessa a vida do espírito, ela cessa a vida do corpo físico. De todas as teorias religiosas que você acompanhou nesta matéria, deve ter a sua crença. E a morte deve ser encarada como uma realidade, pois um dia, não importa classe, cor ou religião, nossos corpos terão o mesmo destino.